Sabe, a vida é uma constante metamorfose, né? A gente muda de casa, de trabalho, de rotina, mas já parou para pensar como é que a gente descreve essa jornada? Como a gente coloca em palavras aquele processo de transformar algo que era super estranho em algo familiar? Normal? Pois é, a língua inglesa tem uma ferramenta nossa perfeita para essa ponte, a expressão to get used to. Ela captura exatamente esse processo de adaptação. E é hoje que a gente vai desvendar todos os segredos dela. Vamos nessa? Então, para começar, vamos entender o coração dessa expressão, o que ela significa de verdade. Olha, o pulo do gato aqui não é o estado final, sabe? Não é sobre estar acostumado, e sim sobre a jornada para chegar lá. Na gramática, isso tem um nome meio chique, estrutura incoativa. Mas calma, não se assusta com o nome, tá? A ideia é super simples. A expressão foca na transformação. Não é sobre estar acostumado, e sim sobre o ato de se acostumar, de ir se acostumando. É o movimento, a transição em si. Essa ideia de ponte é perfeita, né? Pensa só. Imagine se mudar para Londres. No começo, dirigir do lado esquerdo da rua é uma coisa bizarra. Mas aí, com o tempo, quando alguém diz I'm getting used to it, essa pessoa está exatamente no meio dessa ponte. Ela está saindo daquele estranhamento total e caminhando em direção ao que vai ser o seu novo normal. Ok, agora vamos para a parte talvez mais importante de todas, a regra de ouro. É ela que separa quem realmente domina essa expressão de quem ainda dá umas escorregadas. E aqui tá a grande armadilha, pegadinha clássica para quem fala português. O nosso cérebro, na hora, quer fazer uma tradução direta, né? Acostumar-se a fazer. E aí, a gente quer colocar um verbo no infinitivo depois do to. Só que isso é totalmente proibido nessa estrutura. O ponto central, o segredo todo, tá na função do to. Nessa frase, ele não tá ali para indicar um verbo que vem depois. Não. Ele funciona como uma preposição. Pensa nele como se fosse um in, no ou para. E aí vem a regra de ouro do inglês que não tem exceção. Depois de uma preposição, se vier um verbo, esse verbo tem que terminar em ing. Sempre. Então, a fórmula mágica é essa. E ela é simples e não falha. É batata. Ou a gente se acostuma a uma coisa, um substantivo, ou a gente se acostuma a fazer alguma coisa, uma ação, que é o verbo com o ing no final. Olha só a diferença na prática, para ficar bem claro. Falar get used to wake up é o erro mais clássico que existe. O correto, seguindo a nossa regra de ouro, é get used to waking up early. A ação, que é acordar, precisa daquele ing. E uma das coisas mais legais dessa estrutura é como ela é flexível. O verbo get aqui é tipo um camaleão, sabe? Ele se adapta e viaja por todos os tempos verbais. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Aqui a gente vê tudo de forma bem clara. Se o processo está rolando agora, no momento, a gente usa I am getting used to. Se a adaptação já acabou, é uma coisa do passado, uma conquista, aí usamos o passado simples, I got used to. Para dar aquela força para alguém falando do futuro, a gente diz you will get used to. E se for um processo que acabou de terminar, mas que tem um resultado agora, usamos o present perfect, I have gotten used to. Viu só? É a conjugação do get que conta toda a história da adaptação. Beleza, agora que a base está sólida, que a gente já pegou a parte principal, vamos para alguns detalhes, aqueles que fazem toda a diferença para soar mais natural, sabe? Agora uma dica de pronúncia, que é quase uma miragem fonética. Na fala rápida do dia a dia, o som do D da palavra used praticamente some, ele desaparece. O que a gente acaba ouvindo é algo parecido com used. É super importante reconhecer esse som para entender melhor quando um nativo fala. Mas muito cuidado, é justamente porque a gente não ouve esse D que muita gente acaba cometendo um erro de escrita bem comum. Então anota aí, na hora de escrever, o D é obrigatório. A forma correta é sempre get used to, com o D no final, sempre. E para deixar a comunicação ainda mais rica, mais detalhada, a dica é usar advérbios. Eles são os melhores amigos dessa expressão, porque eles ajudam a descrever como a adaptação acontece. Foi um processo lento? Slowly. Foi rápido? Quickly. Foi algo que, no fim das contas, ia acontecer? Eventually. Ou quem sabe a adaptação simplesmente não rolou, como em couldn't get used to. Bom, estamos chegando na reta final, então vamos só garantir que a informação mais importante de todas ficou bem gravada na mente. Se for para guardar uma única coisa de tudo que a gente conversou hoje, que seja isto. Quando a gente descreve o processo de se acostumar a uma ação, o verbo que vem, logo depois de get used to, tem obrigatoriamente que terminar em ing.
Essa é a grande chave para a fluência nesse ponto. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pense um pouco. Qual foi uma grande mudança na sua vida? Um novo hábito, um lugar diferente? Como foi essa jornada de adaptação? Porque no final das contas, dominar essa expressão não é só sobre gramática, é sobre ter a capacidade de contar essas histórias, que são tão humanas.